Depois de conhecermos o Graupner MZ24 Pro mais superficialmente, com o nosso vídeo de review, eu vou entrar um pouco mais a fundo e falar sobre as suas funcionalidades e programações. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós produzimos, aproveite também para se inscrever nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, também o nosso site que tem muita informação sobre o hobby, o aeromodelismoeassim.com. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao canal da Drones for You, lá do Tiagão, o maior canal de modelismo do Brasil em língua portuguesa. Se vocês não conhecem, é este canal aqui de cima, porque foi ele que nos enviou este rádio aqui para ser apresentado no canal. E além disso, também quero agradecer a Graupner USA e também ao Team Graupner Brasil. Sem eles, nada disso aqui seria possível. Como este é um vídeo geral sobre a programação, eu vou apresentar para vocês as funções do rádio. O que isso significa? Que eu não vou mostrar exatamente como faz, eu vou falar mais no geral. Porém, eu vou apresentar todas as funções do rádio. Eu vou apresentar baseado em 3 menus, em 3 telas, que é a tela inicial, o menu base e o menu funções. Então este vídeo aqui vai ser apresentando para vocês o que cada uma dessas telas possui. Então, sem mais, vamos virar a tela aqui e começar a mostrar para vocês. Esta aqui é a carinha do nosso Graupner MZ24 Pro. Mas eu estou aqui hoje para falar das suas funções e não da sua aparência geral. Então vamos lá. Primeira coisa que se faz no rádio, com toda certeza, é ligar. Apenas para lembrar, este é um rádio touchscreen, então toda a programação que eu irei fazer será tocando na tela. Aqui ele está me perguntando se eu quero ligar a radiofrequência, que seria a transmissão do modelo para se comunicar com o receptor ou não. Eu não cliquei nada. Então ele ficou aguardando. Agora sim eu desliguei simplesmente pelo motivo dele não ficar apitando, certo? Eu tenho aqui alguns botões estes que eu consigo navegar. Então olha, este timer aqui está selecionado, apertei de novo, veio para o modelo, apertei de novo, veio para o número do modelo, aqui para o nome do modelo. Então toda a programação que eu faço clicando na tela também é possível fazer através desses botões, certo? Só para deixar isso bem claro. Mas aqui eu vou fazer a programação clicando na tela, porque lógico, é a melhor usabilidade do rádio, é o jeito que ele foi feito para trabalhar. Mas caso aconteça da sua tela dar problema ou por algum motivo você não conseguir usar, já saiba que é possível utilizar todos os botões. Então diretamente ao ligar você já entra neste menu ou nessa tela inicial, como você preferir. Então aqui nós temos os trims, eu vou mexer no trim, vocês vão ver que o trim mexe. Então temos aqui ó, 2, menos 2, 0, 0, 1. Então, todos os trims são representados na tela, até mesmo os trims aqui de cima, que você vê que eles mexem. Estes aqui são esses knobs que ficam aqui em cima, ou seja, os potenciômetros do rádio. Então, conforme você mexe neles, na tela também é representado. Esses são os trims. Continuando, aqui, como vocês já sabem, eu uso para ativar ou desativar a radiofrequência. Se eu clicar em ativar, como esse rádio tem telemetria de sinal de receptor, ele vai começar a apitar que o receptor foi perdido, né? Que perdeu o sinal. Por isso, simplesmente por isso, eu não vou apitar. Então vamos continuar falando das outras funções. Aqui nós temos 3 quadradinhos cinzas. Este primeiro aqui mostra quando o fone de ouvido está conectado. Então, se ele ficar azul, é porque o fone está conectado. Esse segundo é o bloqueio de tela. Então, se eu clicar no bloqueio de tela, ele bloqueou a tela, eu não consigo utilizar. Eu apanhei bastante com isso a primeira vez que eu cliquei sem querer ali, porque mesmo que você clique de novo,
ele não desbloqueia. Então já vou ensinar para vocês de cara qual é o segredo. Não que seja tão segredo assim, mas é como desbloqueia a tela. Só você apertar o Escape e o Enter. Pronto, a tela já foi desbloqueada. Então, continuando, aqui neste outro quadradinho cinza, nós temos o cartão SD. Então, quando tem um cartão SD inserido, ele fica azul também. Nesta bateriazinha aqui, mostra o nível da carga. Então, temos aqui 3.9 volts. É uma bateria de lipo, então ela vai por volta de 4.1, 4.2 volts e desce até o que você programa. Aqui neste rádio está programado com 3.6 volts. O rádio já vai me dar o aviso de bateria baixa. Aqui nós temos o Timer 1, que ele é quem controla o log de voo. Para quem já assistiu nossos outros vídeos, o log é uma função do rádio que salva todos os dados de telemetria. Então você vai ter telemetria de sinal, telemetria de tensão. Então caso um aeromodelo seu caia, você tem a caixa preta. Então você consegue saber realmente o que aconteceu ou não. Ele está programado para acionar na primeira vez que eu empurro o stick para frente. Então vocês vão escutar que ele fala Timer 1 e a partir desse momento começa a contar aqui e os dados de telemetria começam a ser salvos. Este timer eu não coloco para desligar, claro, porque ele vai continuar salvando. Então a partir do momento, primeira vez que eu levei isso para frente e voltei, ele já continua. Aqui embaixo nós temos o segundo timer, que é o timer que eu realmente uso como alarme. Então eu bato essa chave, ele solta, eu desligo, ele para. Eu usei dois timers exatamente para isso, porque aqui eu só salvo o log de voo quando ele está correndo e nem sempre eu quero que o timer esteja correndo, né? Então esse daqui eu uso para controlar o tempo de voo. Este normal aqui é a condição de voo, né? A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente nos menus de programação. Então se eu bater aqui, vocês conseguem escutar um áudio, que daqui a pouco eu vou parar de falar para vocês escutarem, mas mudou para flap 1, flap 2 e é isso. É o que mostra qual condição de voo, ou para esse rádio, qual fase de voo o rádio está. Então vou bater para vocês escutarem. Então essas são as condições de voo que eu tenho programado no meu avião. Eu programei elas em função de flap, então é flap... deixa eu ver qual é. Flaps up, flaps take off e flaps landing, né? Ou seja, flap para cima, flap recolhido, flap de decolagem e flap de pouso. Aqui embaixo nós temos o acesso aos 4 menus do rádio. Então, tanto o menu básico, menu de funções, menu do sistema e de telemetria. Então, se eu clico, ele entra no menu, mas essa aqui é a próxima página que nós vamos ver. Se eu clicar no menu de telemetria, aqui ele exibe a telemetria desta maneira. Se eu clicar aqui em cima do MZ, ele exibe o menu de telemetria desta maneira. Então você pode selecionar o que você preferir, são duas maneiras diferentes e duas telas diferentes para a mesma função. Aqui é o tempo do modelo, ou seja, quantas horas você já ficou nesse modelo. Tá bastante aqui, porque eu realmente fiquei bastante nesse modelo, eu programei, eu voei, então por isso que tá marcando 6 horas aqui. Sabe, né? Sempre que eu vou mostrar alguma coisa aqui no canal, eu vou a fundo no conhecimento. Aqui o M2 é o modelo 2, ou seja, se eu clico aqui, eu seleciono qual é o modelo que eu quero. Então, modelo 1, modelo 2, modelo 3. Além disso, é claro, você consegue também pôr um nome para você saber que avião você está utilizando. Então, tanto se eu clicar no M2 como no Tractor 25, eu tenho acesso aos modelos. Porém, aqui é para selecionar o modelo e aqui é para mudar o nome do modelo atual, né? O modelo corrente. Então você põe o nome que você quiser no modelo. Se eu clicar em cima do avião, não abre nada, não tem nenhuma função aí. E o último detalhe que eu queria falar para vocês é a questão do som. Se eu clicar em cima aqui desta nota musical, que eu não sei o nome dela porque eu não entendo muito de música, vai abrir o menu de áudio do rádio, ou seja, você consegue colocar música para rodar no seu rádio enquanto você voa. Então, ou toca pelo rádio aqui ou diretamente no seu fone. E você pode usar no celular também, mas é uma função que o rádio já oferece. Se eu clicar em play, como não tem, vai falar que não encontrou nenhum arquivo.
Vamos voltar aqui e vamos realmente para o primeiro menu de programação, que seria o menu Base. Então aqui nós temos seleção de modelo. Então algumas funções que vocês veem que eu vou entrar aqui são as mesmas que eu entrei naquela tela inicial. São duas maneiras de se fazer a mesma coisa neste rádio aqui. Então vamos lá, voltar. Aqui é o tipo do modelo. Então eu consigo selecionar aqui se ele é um helicóptero, um avião, um planador, um carrinho, um drone ou um barco. E pergunta se eu tenho certeza, porque a hora que você clicar nisso, toda a programação vai resetar e você vai ter que fazer tudo de novo. Por isso que ele pergunta se você tem certeza. Vamos voltar? Aqui eu falo quantos servos eu tenho na asa, né? O tipo de asa que eu tenho, se é normal, se é asa voadora e quantos servos eu tenho. Um aileron e um flap, dois ailerons e um flap. Tem várias configurações de asa aí. Aqui embaixo é referente à cauda, então se nós temos dois servos no profundor, se é a cauda em V ou se é a cauda normal. E aqui o tipo de motorização, porque dependendo do tipo de motorização, ele já oferece algumas funções mais específicas para aquela motorização. As opções aqui são combustão e elétrico. Continuando, tela de endpoint, aqui o limite de trabalho do servo, um limite que o servo nunca vai ultrapassar, independente do que você faça de programação, esse limite nunca passa. E aqui no meio é o limite de trabalho, então se você quiser programar uma chave, você programa, você vem aqui. Se você quiser programar o máximo de cada stick, você vem e programa aqui no Travel. Então você consegue aqui, apertando Next, você cai na outra tela até completar os 12 canais do rádio. Voltando, temos a tela de reversão e subtrim. É uma coisa bem legal de ter numa tela só. Os rádios que eu mexiam até então ofereciam um menu de reversão, outro de subtrim. Eu achei que assim ficou bem melhor para lidar. Você já faz os dois ajustes apenas numa tela. Então, apertando Next, vai até o canal 12. Aqui temos o motor. Isso é bem legal, inclusive eu já deixei programado aqui para vocês. Que se eu quiser programar uma chave para não deixar o acelerador funcionar, eu consigo. Então essa é uma segurança para elétrico que o rádio da Graupner fornece. Então se eu deixar a chave para cima, o acelerador funciona. Se eu deixar a chave nessa posição ou nessa de baixo, que é de pulsar, então a chave não vai parar, o acelerador não funciona. Então vamos lá, esse é o único menu que eu vou mostrar para vocês como se programa, como você fala para o rádio qual é a chave que você quer atuar. Você vem aqui e deixa ativado ON, você clica no controle e mexe a chave que você quer. Simplesmente ele já vai entender que é a chave 2, que foi essa aqui de cima que eu bati, e vai pedir para você falar onde é off, onde é on. Então se eu quiser deixar off, off, on, ou off, on, off, on, off, eu deixo cada posição. Lembrando que a maioria das chaves desse rádio são de 3 posições e apenas uma chave é de 2 posições. Clicando em Back, eu volto para a tela anterior, já está programado, já está tudo certo. Back novamente. Vocês podem ver que a tela demora um pouquinho para carregar. Isso é normal e você não consegue mexer antes que toda a tela esteja carregada. Aqui em TX Control, você vai olhar aqui a tela de bind e você consegue fazer alguns controles relativos à radiofrequência. Então, por exemplo, teste de alcance, a porta DSC, se você quer ppm para 10 canais, para 12 canais, para 16, tem várias opções aqui. E também o bind, né? Esse rádio binda com 2 receptores, então está bindado com um de 12 canais, eu conseguiria bindar até com outro de 12 canais, caso seja necessário. Então é isso que você controla nesta tela aqui. A tela de timer, você faz toda a programação do timer do rádio. Então o timer 1, ou clicando em Next, o timer 2, você consegue fazer as suas programações. Tem essa outra tela aqui que você acerta a data do rádio, a hora, o tempo de bateria, que inclusive eu consigo resetar, o tempo de modelo, ó, mostrar para vocês. O tempo de bateria é o tempo desde a última carga. O tempo do modelo é o tempo que você ficou com esse modelo com o rádio ligado, com o modelo carregado na memória. Então vamos continuar aqui. Tela de fail safe, então você consegue deixar ou em caso de perda de sinal,
Ou você consegue deixar o canal para manter a última posição que estava, ou você programa o fail-safe. Uma coisa bem legal desse rádio aqui é que ele é bem interativo com relação aos sticks. Então, por exemplo, se eu vier aqui no canal 3, que é do Profundor, e deixar o mais cabrado e clicar em 7, ele já vai puxar o valor que você quer. Então, basicamente, você vai clicando em 7 por canal e vai deixando aquele canal na posição que você quer. Seja o motor em marcha lenta, seja o profundor um pouco cabrado, flap baixado, qualquer coisa dessa que você quiser. Então, vamos voltar aqui, deixar só um pouquinho cabrado, vai ficar com menos 15. Mesma coisa para os outros canais. E aqui, muito importante, o delay do fail-safe. Quanto tempo ele demora para entrar em caso de uma perda de sinal. Continuando, aqui são os passos do trim. Então, se você quer que o trim vá de 4 em 4, de 1 em 1, você consegue fazer o processo de auto-trim, que é basicamente aquele do fail-safe. Você está voando um avião, principalmente na estreia, e o avião está muito destrimado. Então você vai lá, segura o avião voando em linha reta e simplesmente bate uma chave no rádio. Aquela posição do stick é a posição de stick que o trim vai virar. Então ele vai pegar aquela posição e vai transformá-la em trim. Isso é muito legal, principalmente na estreia, e você consegue fazer outros resets de centro aqui também. É uma tela bem completa na questão de trim. Este é o monitor de servo, é uma tela onde você vê os movimentos aí do servo, vê qual servo está para cima, tá aqui, tá, ó. Olhem o canal 1, por exemplo, eu não estou conseguindo comandar. Eu vou bater a chave para cima, agora ele passou a comandar o canal 1, que neste rádio aqui, para Graupner, o canal 1 é o canal do motor, certo? Então aqui nós temos o teste, que todos vão ficar funcionando, vou startar aqui. Vai ficar movimentando todos os servos do avião. Isso é perigoso em relação ao motor, tá? Porque vejam que o motor acelera e desacelera também. Então tomem cuidado com esse servo, mas é bom para testar todos os servos do avião. Continuando, temos aqui o Control Set. Aqui você consegue falar que stick responde a cada canal e você também consegue fazer umas configurações aqui de endpoint. Só que esse endpoint, ele varia conforme a fase de voo, que já é o que a gente vai entrar daqui a pouquinho no próximo menu. Então, no flap 1, ele tem um valor, no flap normal ou no flap 2 ele vai ter outro valor. Então precisa tomar bastante cuidado, caso você utilize aqui, você precisa inserir 3 vezes o mesmo valor. Voltando, vamos aqui para a configuração de saída. Então, aqui você consegue fazer uma alteração que é a programação de receptor. Ou seja, o canal 1 do seu transmissor vai sair na porta 1 do seu receptor. Aqui você consegue mudar isso, porque veja, nos receptores Graupner não está escrito os canais nele, e sim saída 1, saída 2. Então você consegue controlar que canal corresponde àquela saída. Inclusive você consegue fazer um Y de maneira muito simples. Y, gente, não é mixagem de aileron. Você consegue fazer um Y ligando 2 canais, caso tenha um, sem ter um fio. Você faz isso um mix direto no receptor. É bem interessante caso você queira, mas nesse caso de Y foi só um exemplo que eu usei porque eu realmente não acho viável. É melhor você fazer uma mixagem no rádio que você vai ter bem mais recursos. Aqui temos a programação de telemetria e algumas configurações do receptor que eu não vou conseguir entrar agora porque eu não estou com o receptor aqui. Então, independente do que eu clicar, ele não vai abrir nenhuma tela de telemetria porque é tudo programação no receptor. Inclusive aqui você consegue fazer mixagens direto no receptor. Tem umas coisas bem legais que a Graupner oferece relativos a recursos instalados no receptor. E aqui nós temos as falas quando você bate chave. Então, por exemplo, eu tenho chave, essa aqui que é o meu dual rate, quando eu bato ela, o rádio fala. Então ele falou low rates, mid rates, high rates. Então, dependendo o rate que eu tô, ou seja, a quantidade de comando, o rádio me avisa. Então eu vou bater a chave e vocês vão ver aqui na tela que muda.
Aqui você pode tanto inserir áudios novos, ou seja, você gravar, você baixar isso no site da Graupner e colocar no seu rádio, ou utilizar os próprios áudios que a Graupner oferece. Esse rádio está com a versão em inglês, então todos os áudios que ela fornece são em inglês. Então, para mim não tem problema nenhum, tranquilo em inglês, então eu mantive isso. Mas se você quiser fazer o seu rádio personalizado com a sua voz ou voz de alguém, também é possível. Voltando, acabamos o menu base, vamos para o menu funções. Entrando aqui eu tenho a fase de voo, uma coisa bem polêmica na minha opinião nesse rádio da Graupner, que eu vou falar bastante para vocês em outros vídeos. Então você consegue definir 3 programações independentes para o avião. Na verdade eu falo 3 porque eu usei 3, mas no total são até 6 fases de voo. Então você consegue ter 6 programações independentes para o mesmo avião. Ou seja, caso você queira fazer qualquer coisa diferente, isso eu digo de tudo diferente, porque com essa programação aqui, você consegue mudar tudo, desde mixagem funcionar em uma e não funcionar em outra. Entendam que são 3 programações individuais para o mesmo avião. Então aqui eu escolho a chave que eu quero que atue nisso e o tempo de transição entre uma e outra. É aqui que eu fiz o meu flap baixar devagar no meu avião. Claro, no vídeo que eu vou falar sobre programação, eu não vou mostrar essa tela aqui. Eu vou usar um outro modelo que eu usei para programar, que no fim eu achei que ficou bem mais fácil do que programar o meu Tractor por condição de voo. Aqui tela de Dual Rate exponencial, mesma coisa, você seleciona a chave, fala se é simétrico ou não, né? Ou seja, a quantidade de comando de um lado igual do outro. Aqui você vai mudando, aileron, profundor e leme, lembrando que é um número para cada condição de voo. Então veja que aqui pisca, significa que ele atualizou o valor, e aqui em cima muda. Voltando. Aqui nós temos a curva de motor, caso você prefira que a curva do seu motor não seja linear, você vem aqui e coloca vários e vários pontos de curva, consegue fazer uma curva exponencial, para cima, para baixo, fazer zigue-zague, até 7 pontos de curva. Bem legal esse recurso aqui, principalmente para motor gasolina. Mixagem programável, temos 5 mixagens lineares, como está marcando aqui, e mais 3 mixagens por curva. O mesmo princípio da curva de aceleração é esta curva aqui. Chave para fazer snap haul, você bate numa chave e o seu avião dá aileron, leme e profundor todo sozinho para fazer um snap. Não é muito utilizado para acrobacia, geralmente você faz o snap no dedo, até porque às vezes você quer fazer snap para o outro lado, snap negativo, positivo. Então não é muito usado, mas oferece, e mesma coisa da condição de voo vale aqui. Você programa um snap para cada condição de voo. Aileron diferencial, ou seja, você faz um aileron trabalhar de maneira diferente do outro para evitar guinada adversa nas curvas. Então você consegue ter aileron esquerdo mais direito, tem várias funções, eu só utilizei aqui, e o mesmo da condição de voo vale. Então você tem que programar um aileron diferencial para cada condição de voo. Mixagem de asa, então mixagem entre cauda e asa, basicamente, leme para aileron, aileron para leme, leme para profundor. Para você não precisar ficar criando PMix diferentes para cada mixagem dessa, o rádio já oferece mixagens nativas. Aqui temos mixagens de flap, ou seja, aileron para flap, profundor para flap, flap para profundor. Então, caso você queira fazer seu flap baixar quando você cabra, ou seu profundor baixar quando você dá flap, é aqui que você vai fazer essas coisas. Air brake, para você utilizar algumas superfícies aerodinâmicas como freio, depois que você pousa, como aileron, flap, profundor. Se tiver mais superfícies, você consegue controlar todas individualmente. Eu só tenho essas telas porque, lembra onde eu coloquei? Eu coloquei lá que eu tinha 2 servos para aileron e 2 servos para flap. Aqui nós temos a configuração de trainer, então você seleciona a chave, você seleciona para bindar ou não, o tipo, se você quer por radiofrequência
ou por essa porta de trás do rádio. Então o rádio Graupner você não precisa de cabo trainer para dar aula, então você consegue linkar, né, fazer o bind de um rádio com o outro e fica praticamente um cabo trainer sem fio. Então vamos voltar aqui para as últimas telas. Aqui são as chaves lógicas, caso você queira fazer com que alguma função do rádio atue dependendo da posição de duas chaves. Então você usa duas chaves e cria uma outra chave que podemos assim chamar de chave eletrônica. Ela não existe fisicamente, mas a condição dela é dependente de duas outras chaves. Então você tem aqui para escolher a chave, né, da mesma maneira que as outras, e aqui você tem se você quer lógica AND, que seria lógica E, ou lógica OR. Lógica E, algo ocorre quando duas outras coisas ocorrem, né? Uma coisa e outra acontece. Lógica OR, quando você bate uma chave ou você bate a outra chave. Então, essas são as duas lógicas fornecidas num máximo de 8 chaves eletrônicas, por assim dizer. E aqui temos a última página, que é a página de sequenciamento de servos. Ou seja, quiser sincronizar portinha com trem de pouso, quiser sincronizar canopia abrindo junto com uma trava, aqui você tem 3 opções linkadas no canal 9, 10 e 11, controlando 3 de maneira independente, com tempo. Essa é uma função bem legal, principalmente para quem gosta de escala. Se eu voltar, vai ter o menu System. Esse aqui eu não vou abordar porque não faz muito sentido, é bem coisa de configuração do rádio. Então aqui tem alarme de throttle hold, throttle cut batido. Aqui tem umas outras configurações, como a tensão que a bateria apita, que bateria você está usando, volume de voz, o display, o brilho que você quer, a cor do logo da Graupner que você quer, a sensibilidade. É esse tipo, calibração de stick, modo de stick, né? O modo que nós usamos aqui no Brasil é o modo 2, mas nós sabemos que tem até 4 modos, né? Onde vai o profundor, onde vai o aileron, onde vai o motor. E aqui são as músicas que é daquela tela inicial que eu entrei lá pela tela principal do rádio, né? Eu já havia entrado nessa tela aqui. Então essa basicamente é a configuração do rádio Graupner. Temos aqui o tempo, então eu levei 20 minutos para apresentar a tela para vocês, né? Desde o momento que eu levei esse stick para frente. Espero que vocês tenham conhecido bastante sobre esse rádio. E saibam que quando você usa o rádio oferece mais do que eu mostrei aqui para vocês. Como eu disse, é uma passada geral na questão de programação. Então, para saber a fundo o que este rádio possui, realmente tem que ler o manual, tem que programar um avião, aí sim vocês vão entender, porque é bastante recurso. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência realmente utilizando um rádio Graupner, programando um avião, indo para a pista, sentindo o rádio como é para voar. Eu até hoje só tive rádios da linha Futaba, eu tive 2 rádios computadorizados da Futaba e 3 considerando o meu primeiro rádio, que era bem antigo, e este é o meu primeiro rádio não Futaba, que eu realmente uso, que eu vou para a pista, que eu mexo bastante. Então, se você quiser saber qual é a minha opinião realmente mais aprofundado, falando no que eu tive dificuldade, no que eu achei mais fácil, assista ao próximo vídeo que vai ser a minha opinião e a minha experiência com o Graupner MZ24 Pro. Porque aeromodelismo é assim!